Fala galera, beleza? Thiago aqui. E hoje é o terceiro episódio dos nossos vídeos diários, de segunda a sexta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que fazer quando a gente já não aguenta mais trabalhar com uma pessoa, né? Quando a gente trabalha com pessoas tóxicas, né? Então, eu já passei por isso. Eu creio que muita gente também já deve ter passado por isso. E quando eu passei por isso, eu era bem mais novo do que eu sou hoje. E eu não tinha, acho que, a maturidade para entender algumas coisas. E eu também não tinha maturidade para chegar lá junto, sentar com essa pessoa ou sentar com essas pessoas, no seu caso aí. No meu caso era uma pessoa. Eu não tinha maturidade de sentar junto e dizer na cara da pessoa tudo aquilo que eu estava engasgado. E quando eu falo dizer tudo aquilo que está engasgado, não é que eu queria, sei lá, chegar pro cara e xingar ele de todas as formas e tudo mais. O que na verdade eu queria, o que eu deveria ter feito é sentar com essa pessoa e dizer, olha, isso aqui que você faz e isso aqui que você faz está me afetando dessa forma e dessa forma. Eu estou ficando estressado, doente, eu não estou conseguindo mais trabalhar direito, esse tipo de coisa que você faz está me deixando mal, essas atitudes que você está tendo com a minha pessoa está me deixando mal. E uma coisa que eu percebi durante o tempo é que às vezes você fala isso para a pessoa e você parece que está abrindo um portal para ela, sabe? Basicamente, ela não via que ela fazia isso. Ela não conseguia compreender o mal que ela estava fazendo para você ou para outras pessoas também da equipe. Às vezes a pessoa ela age de um jeito, porque assim, todo mundo sofre pressão, né? Principalmente numa empresa corporativa. E às vezes algumas pessoas lidam bem com pressão e outras não lidam tão bem com pressão. E como é que uma pessoa que não lida tão bem com pressão, como é que ela faz para aliviar essa pressão? Ela deixa a pressão descer para baixo. Então o que ela faz? Ela recebe a pressão e ela passa para os outros funcionários abaixo dela. Então, às vezes, essa forma como ela passa essa pressão às vezes mal educada, às vezes grossa, e às vezes até beira aí um processo aí por assédio, né? Assédio moral. O que acontece é que essas pessoas às vezes não percebem isso. Então, a melhor forma de você resolver esse problema é você sentando com essa pessoa e falando com ela, conversando abertamente. E aí você vai perceber, se nessa conversa aberta não rolar uma discussão, ou não rolar um entendimento, ou a pessoa simplesmente ficar no modo negação e dizer que o errado é você, vale a pena você reavaliar se realmente é você que está errado. Se não for, vale a pena você sair do emprego. Eu não tinha maturidade na época para dizer tudo que eu tinha para dizer. Talvez também não resolvesse, mas eu não tentei, né? Eu não fui lá e tentei. E o fato de eu não ter tentado, às vezes me deixa com a pulga atrás da orelha. Será que eu deveria ter falado? E eu sei que muita gente, principalmente quando você é estagiário, ou você está novo na empresa e você é um garoto mais novo, aí, uma menina mais nova, você fica com medo, né? Às vezes você tem medo de pedir aumento, né? Às vezes você tem medo de pedir uma melhoria, às vezes você tem medo de chegar lá e conversar abertamente com seu patrão. Eu percebo que muitas pessoas passam por isso, né? E algumas não, algumas chegam lá e falam e tal, e eu não sei qual é a diferença psicológica que uma pessoa tem para outra, mas o fato de terem pessoas que não conseguem falar é ruim, porque não é ruim por causa dessas pessoas, né? É ruim para essa pessoa. Você não conseguir falar, não conseguir chegar abertamente e dizer o que está te incomodando, é ruim para você, porque você acaba levando aquilo para sua vida pessoal, aquilo acaba afetando a sua vida, e foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar muito estressado, eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar doente muitas vezes,
eu ficava várias vezes doente. Eu ficava com uma energia muito baixa, assim, do período da noite, quando eu voltava para casa. De manhã eu acordava aquela vontade de, sabe, não sair da cama. E eu sabia que era por isso. E para mim, a solução foi sair do emprego. E eu, graças a Deus, consegui arrumar, pegar um emprego que até pagasse melhor na época. Mas muitas pessoas não conseguem. E elas continuam no emprego, aguentando aquilo ali sem falar, sem abrir a boca. E lógico, a gente sabe que, eu não estou dizendo para você chegar e chamar o seu patrão lá, que você sabe que se você falar com ele, ele vai marcar você e piorar mais ainda a sua vida. Eu não estou dizendo para você ir lá falar com ele. Você sabe que é isso que vai acontecer, ou já viu acontecer, fica na tua aí e de boa. Mas quando a gente está trabalhando com pessoas tóxicas, a gente tem duas opções. Duas. Uma, vai lá falar com a pessoa e resolve o problema. Duas, se manda. Ficar no lugar e aturando aquela pessoa tóxica ou aquela equipe tóxica só vai piorar a sua situação. E vai piorar a sua situação física e mental, né? E isso, cara, não tem dinheiro no mundo que pague. Lógico que a gente sabe que todo mundo tem conta para pagar no mês, né? Todo mundo tem boleto, né? A vida paga boleto. Mas se você não tomar conta da sua saúde, isso vai prejudicar você. Eu cheguei num ponto que eu já não estava mais sentindo tesão em programar. Eu estava começando a questionar se programação era para mim, porque será que eu gosto de programar? Né? Então, assim, eu vi que isso estava me prejudicando ao ponto de que talvez eu fosse desistir da profissão. E graças a Deus eu consegui sair, né, dessa, mas assim, eu poderia ter agilizado esse processo muito, muito antes, né? Sentado com o cara, bicho, isso, aquilo, outro, e vamos resolver. E de repente eu ia estar mostrando pro cara uma coisa que nem ele tá vendo. E de repente o cara mudava e tudo ia ficar melhor, né? Para ele e para as pessoas que ele estava afetando. Então, assim, observa a situação em que você tá e vê se vale a pena você sentar com a pessoa e conversar abertamente. Não dá para conversar no trabalho, chama para um café, vai numa cafeteria, ou vai num barzinho, sei lá, senta com o cara e fala abertamente. Chama o cara e diz pro cara: cara, vamos se encontrar em tal lugar, eu queria falar com você sobre a forma como você está me tratando na empresa, como a forma como você age comigo na empresa, que eu não estou gostando. Eu queria conversar com você, mas é uma conversa tranquila, eu queria te mostrar o meu lado e eu queria entender por que você faz isso, que você faz comigo, se é algum problema pessoal ou se é alguma coisa que você não percebe que você faz. Então, sendo honesto e aberto, eu acho que é a melhor forma de você resolver o problema. Mas, como eu sei que cada caso é um caso, analisa se você tem essa possibilidade de ser aberto com essa pessoa. Às vezes você fala com a pessoa leva de boa e na próxima semana, durante os próximos meses, ela começa a puxar o seu tapete ali para sacanear com você mesmo. A gente sabe que existem pessoas assim. Então, essa é a dica. Eu já passei por isso. Eu não quero que ninguém passe. E graças a Deus hoje eu trabalho com uma equipe super foda. A galera é super 10. A gente tem as nossas discussões, como sempre, mas são coisas para melhorar a empresa. Então, basicamente, hoje eu consegui encontrar uma equipe muito boa. Já passei por outras também muito boas. E depois que eu aprendi isso, quando eu via que começava a acontecer, eu já chegava junto do cara e conversava. E isso sempre resolveu, sempre ajudou. Então, fica essa dica aí. Se você está passando por esse problema, chama a pessoa junto e tenta resolver. Mais uma vez, eu sei que existem casos e casos. O seu caso pode ser muito mais complexo. E se for, então essa dica não vai servir para você. Mas se não for, se essa dica ajudar, usa ela, cara. Usa ela com parcimônia aí e tenta resolver o problema. Valeu! Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de clicar no sininho lá e amanhã tem vídeo de novo. Valeu, galera!